Eu saúdo os amados com a paz do Senhor, amém? Muito boa noite. Estamos aqui para, mais uma vez, passar a palavra do Senhor. Hoje falando sobre finanças, né? Um pouco diferente do que eu falo habitualmente. Falo muito para casais, famílias. Hoje eu toquei com um assunto um pouco diferente. E, por incrível que pareça, né? Quem não sabe ainda, eu sou militar. E foi uma semana difícil para estar aqui hoje. Por 3 ou 4 vezes eu fui escalado hoje para estar voando. E ontem o escalante veio falar comigo, falou: olha, eu preciso muito que você fique de sobreaviso amanhã. Eu falei: então, deixa eu te contar uma história. Amanhã eu estou levando a palavra para a igreja. Aí ele: não, mas fica tranquilo, não vai acionar. Eu falei: dessa história eu já ouvi muitas vezes, né? E não vai acionar, em cima da hora acione e lá se vai. E aí, para ele não sair perdendo, me colocou para voar amanhã, né? Às 5 da manhã eu já estou no avião. Mas enfim, estou aqui para a honra e glória do Senhor. O que eu gostaria de falar para vocês, iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, dizendo que só o fato de você estar aqui hoje, essa noite, numa escala de 0 a 100%, você já tem 50% andado. Só o fato de você estar se predispondo a estar aqui hoje, ouvir uma orientação, a palavra do Senhor, você já andou 50%. Os outros 50%, Deus vai ajudando juntamente com a sua força de vontade. E eu queria trazer para vocês aqui hoje, não precisa de abrir, eu vou ser bem breve, sobre Provérbios 21, versículo 5, que fala o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em miséria. Isso aqui me remete muito a planejamento. Planejamento foi uma palavra que, né, o pastor Rômulo usou muitas vezes, né? Eu viajei na palavra do Senhor. Em casa eu assisti mais umas 2 vezes, muito boa. Pastor Manassés Loyola também falou muito. E não tem como falar de finanças sem passar por planejamento. Não tem como. E para iniciar essa nossa conversa, eu vou falar um pouco de estatística, né? Eu gosto muito de números. Inclusive, na minha base, eu trabalho no setor de estatística. E eu estive, né, dando uma olhadinha. No mês de fevereiro de 2025, foi quando foi levantado esse estudo. 76% das famílias brasileiras estão endividadas. É muita coisa. 76% endividadas. E o que eu quero dizer para você? Essa nossa conversa aqui, de 40 a 45 minutos, talvez até 50, não vai te deixar expert em finanças. Não vai te deixar craque. Não vai te deixar já saindo daqui, já fazendo várias operações financeiras. Mas é o primeiro passo. É o primeiro passo. E o que eu quero pedir a vocês, gentilmente, com muito carinho, vamos dar esse primeiro passo juntos, mas não deixe de caminhar. Porque finanças, muita gente acha o seguinte, né? Eu sempre fui muito ruim de matemática, até os meus 17 anos. E tem muita gente que acha que finanças é matemática. Eu vou discordar de você. Finanças não é matemática. Nunca foi. Porque a matemática a calculadora faz, a planilha de Excel faz. Finanças é mudança de comportamento. É mudar o que a gente tem feito de errado até hoje. Sabe? É caminhar, é dar uma guinada de 180 graus na sua vida. É mudar tudo aquilo que você tem feito de errado, feito de uma forma incoerente, agora de uma forma correta, assertiva. Isso é você trabalhar com finanças. Muita gente confunde com matemática, porque assim, do jeito que eu era ruim em matemática, você atrela uma coisa a outra e você acaba deixando de lado. Ah, isso aqui é matemática pura, nunca me dei bem em matemática, deixa isso de lado, né? E você acaba se perdendo. A verdade é essa, você acaba se perdendo. Então, hoje nós vamos sair daqui pensando da seguinte forma. Depois de tudo que nós falarmos aqui, você vai pensar assim: meu Deus, era tão simples assim? Será que é tão simples assim? Vai sair com novas reflexões, vai sair daqui com insights. Ou seja, às vezes a gente vê as dificuldades e a gente acaba achando que não somos capazes de resolver. Já perceberam isso? Eu já disse uma vez aqui numa ED, né, se não me engano foi janeiro do ano passado, que eu fui um ferrenho financiador de uma instituição financeira chamada
Santander. O banco abençoado. Bota o pé lá dentro, está pagando. Gente, tem ninguém que trabalha no Santander aqui não, né? Pelo amor de Deus. Não, gente, não é tão ruim assim não. Não é tão ruim assim. Me perdoa, não. O banco até que é legal. Hoje eu sou do Itaú, mas enfim, o banco é legalzinho. Mas o que acontece? Eu achava que eu não era capaz. Eu achava que aquilo ali não era para mim. Eu achava que as coisas iam piorar cada vez mais. Se eu disser para vocês que eu devia, uma época da minha vida, cerca de 250, não é reais, eram 1.000. 250 mil reais. 250 mil reais. Deus trabalhou nessa parte da minha vida. Isso foi devido a uma empresa de refeições coletivas que eu e a Roberta e um casal de primo dela tivemos. E a empresa veio a falir. E nós tomamos um grande golpe de uma das empresas que nós servíamos refeições. Nós servíamos cerca de 300 refeições por dia. E esse golpe saiu muito caro para a gente. E a minha conta, ela ficou bloqueada. Mais uma vez o Santander envolvido. Eu tive que trocar de conta de banco rapidamente, senão eu ia ficar sem pagamento. E Deus operou grandiosamente na minha vida. Mas Ele precisou me fazer entender e aprender a trabalhar com finanças. Porque tem algumas formas de você aprender as coisas. A primeira forma é você ouvindo. Hoje você está aqui me ouvindo falar com vocês, né? É a forma mais fácil. A outra é você vendo alguém passar por aquela situação. Mas assim, eu preferia a mais difícil. Eu preferia passando. Passando na prova é mais emocionante, né? Aquele frio na espinha de não ter pagamento. Pagamento cai, cobra o cheque especial. Sobrou quanto? R$1,20. O que faz com R$1,20? Então, eu passei pelo vale. Foi uma escolha minha. Por quê? Eu sempre negligenciei muito. Mas Deus, assim, um dia ouviu minha oração, né? E são graças a testemunhos desse, igual da Silvinha, que nos impulsionam, nos fazem acreditar que Deus nos ouve, né? E de que Ele está pronto a ouvir o nosso clamor. E naquela noite Deus ouviu o meu clamor. Eu falei, Senhor, eu não quero dever mais nada. E eu estava em Anápolis, né, numa manobra de 16 dias. E Anápolis é uma terra do nunca, né? Enfim, também não tem ninguém de Anápolis aqui não, né, gente? Estou falando mal das coisas assim, aleatório. Graças a Deus se tem, a pessoa não quer se... Mas eu estava caminhando, né, dentro da base, muito distante, e eu estava ouvindo um testemunho de um jovem, e ele falou que ele devia, né, mais de 1 milhão. E Deus deu estratégia e conhecimento para ele, e ele conseguiu pagar tudo. Eu falei, Senhor, eu devo só um quarto disso. Eu devo só 250 mil, né? Falando assim é muito fácil, mas o Senhor pode me ajudar, eu creio. E acreditem, Ele fez. Assim como Ele ouviu a Silvinha, Ele me ouviu também. E eu paguei essa dívida de 250 mil reais, né? E assim, Deus, Ele é maravilhoso. E essa foi a pior parte da minha vida financeira. Mas eu paguei para ver. Eu quis passar pelo processo. Mas não, nem tudo é perdido. Porque eu passei pelo processo e hoje eu estou aqui, restaurado, com conhecimento e podendo ajudar outras pessoas. Então, para tudo, Deus tem um propósito. Quando Deus quer, até o inimigo ajuda. A verdade é essa. Então, a vida financeira, ela é embasada em alguns conceitos, né? O primeiro é o trabalho. Não tem como você ter uma vida financeira bem resolvida se você não consegue ou não quer trabalhar. Ela é embasada diretamente nisso, né? Não disse que ia ser fácil, né? Como eu disse aqui, poxa vida, é tão simples assim. Sim, trabalhar é o primeiro conceito. O segundo conceito, gastar menos do que ganha. Facinho também, né? Eu já volto nisso. E o terceiro conceito, não importa o quanto você ganha. Você pode trabalhar ganhando 20 mil reais ou 20 milhões. Eu já falo aqui sobre 20 milhões numa passagem que eu vou contar de um cidadão aqui. Não importa o quanto você ganha. O que importa é quanto você gasta. Se você ganha 5 mil e você gasta 4.990, você vai continuar com problema nas finanças. Ou se você ganha os mesmos 5 mil, mas tu gasta só 1.000, 4 mil reais para você investir. Tá vendo? Não importa o quanto você ganha. Muita gente acha que o que importa é o que você ganha. E quer arrumar 1, 2, 3 empregos.
E aí vai refletir onde? Agora sim na minha área, na família. Porque você quer trabalhar muito, para ganhar muito, para pagar muita coisa que você tem para pagar, e adivinha onde você vai ficar deficiente? Filhos, esposa, família, porque você está trabalhando todo dia. Para pagar talvez o iPhone. O iPhone já está em qual versão? Eu estou meio, né, o meu 16, o meu é Mequetrefe, eu não... Mas enfim, um iPhone 16 eu não sei o valor também. Custa o quê? Uns 20 mil aproximado? Por aí? 20 mil reais no telefone. E tem gente que paga, né? E aí o que acontece? Para um telefone você investe cerca de 20 mil, você vai ter que pagar esse valor, né? Uma hora você vai ter que pagar. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar deficiente na sua família. Você vai deixar de dar atenção ao seu filho. E aí eu pego como gancho o que o pastor falou aqui, você ficando deficiente com o seu filho, ele vai aprender as coisas na escola. Nosso primeiro elemento educador tem que ser pai e mãe. E ele vai começar a aprender na escola. Está vendo como uma coisa está desencadeando na outra? Comecei com finanças. Já estou lá na educação do seu filho. Ele vai aprender sobre Deus na escola. O que a escola, a maioria, não podemos dizer todas, ensinam? Todos os caminhos levam a Deus, né? E nós sabemos que não é bem assim que a banda toca, né? Então é mais ou menos isso. Eu queria interagir um pouco com a igreja agora. Eu vou falar aqui uma frase, vou fazer duas perguntas. Se vocês puderem me ajudar levantando o braço, tá? A frase é a seguinte: o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem acha que essa frase é uma passagem bíblica, levanta a mão, por favor. O dinheiro é a raiz de todos os males. E quem acha que é um ditado popular? É um ditado popular, tirado da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala o seguinte, lá em 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, muita gente endemoniza o dinheiro. Diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa eu falar para vocês, nunca foi. Nunca foi. Sem dinheiro a gente não sobrevive. Como que eu vou comprar o bolo da Jéssica sem dinheiro? Aceita fiado para pagar quando eu tiver? Não dá, não cola. Entenderam? A vida gira em torno de dinheiro. Dinheiro é qualidade de vida. O que é pecado é você ter amor ao dinheiro. É você colocar o dinheiro acima de tudo, inclusive de Deus. E infelizmente, é o que vem acontecendo, né? Nós podemos ter dinheiro, inclusive muito dinheiro, mas sem amá-lo. Eu posso ter uma casa na praia? Posso, sem problema. O problema é eu abandonar os caminhos do Senhor para ficar nessa casa. Eu posso ter um carro de 200 mil? Posso. O problema é todo dia de culto eu ficar lavando o carro ou ir passear com o carro. Eu estou colocando isso acima da minha fé, acima do meu Deus, que inclusive foi o mesmo que me deu isso tudo, né? Ou seja, o grande problema do dinheiro é você colocá-lo acima de Deus, colocá-lo como prioridade. Mas o dinheiro não é pecado, né? Na minha infância, né, minha mãe, quando eu tinha 5 aninhos de idade, como eu já disse aqui, né, aceitou a Jesus Cristo e me arrastava, porque eu era o filho mais novo. E ela sempre falava isso para mim. Olha, dinheiro é do diabo. Ela falava que o dinheiro é do diabo. E eu cresci acreditando nisso. E um pouco mais à frente eu desenrolo um pouco mais esse texto, que eu tenho algo bacana para falar para vocês. Nós podemos citar aqui algumas personagens bíblicas que podem provar o que eu estou falando para vocês. Que o dinheiro não é do diabo. Quer ver só uma coisa? Abraão, rico ou pobre? Rico. Jó? Davi? Esse eu acho que era pobre. Salomão? Rico? Rico. Eu espero encontrá-los na eternidade. Com certeza, eu tenho quase certeza que eles estão lá. Mas enfim, aqui prova que o dinheiro, ele não é do inimigo. Agora você colocar o dinheiro acima de Deus, isso sim você vai ter um problema gigante com Deus. Então vamos lá. O dinheiro em si não é o problema. O seu tratamento com o dinheiro é que se torna o problema, né? O crente, por exemplo, né? Nós, falei o crente como se eu não o fosse, né? Nós
Nós, às vezes, queremos resolver tudo na base da fé, né? Eu tenho fé. Há um tempo atrás, na minha última palestra que eu trouxe aqui sobre finanças, eu disse para vocês que um dos meus sonhos de consumo era um Corolla Zero, né? Aquele híbrido que tu quase não gasta combustível, o banco te abraça, aquela coisa gostosa, né? Tu pensa em acelerar, o carro já vai automático, coisa linda. Quando eu passo perto de um Corolla, eu fico vidrando. Hoje nem tão mais, porque o meu sonho, assim, ele sofreu um upgrade, eu já conto dele para vocês. Mas o crente, ele também quer comprar esse Corolla. Só que ele quer comprar na base da fé, né? E o cartão de crédito muitas das vezes ajuda. Só que na hora do pagamento, na hora que a fatura chega, ele fala, tá contigo. Te ajudei a comprar, agora paga, né? E aí qual o grande problema? A fé. Mas a fé é depositada na área errada, certo? Se Deus mandar você comprar, te garantir, vai. Porque se Ele mandou, Ele garante. Agora Deus não falou nada. Você só tem fé e você vai? Pode ir, mas trabalha para pagar. Senão tem alguns lugares que seu nome vai passar, chamado SPC Serasa, e aí vai complicar a sua vida. Entendeu? Então, o dinheiro, o problema dele conosco é a nossa relação, que sempre é difícil, né? Mas por que é difícil? Por falta de conhecimento, por falta de pôr em prática. Não é bem assim? É isso. Por isso que eu falei que o fato de vocês estarem aqui, vocês já estão com 50% do caminho andado. Porque vocês se predispuseram a vir aqui. A gente podia até assistir uma TV, né, no ar-condicionado, mas vir aqui ganhar um pouco de conhecimento. E aí, na nossa palavra de Deus, na Bíblia, existem cerca de 2.350 versículos que tratam diretamente sobre dinheiro e finanças. Eu não creio que finanças seja um assunto tão banal para Deus, e Ele deixou que fosse citado 2.350 vezes. Essa é para você ter uma ideia da importância que Deus dá a finanças. E finanças, como eu já disse para vocês, nós precisamos entender. Nós precisamos dar um pouquinho da nossa atenção, até mesmo para melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa vida. E pessoas que também nós influenciamos. Quer ver só uma coisa? Os nossos filhos, quem é pai aqui vai entender o que eu estou falando, né? Eu agora sou pai de 2 ali, né? Estela e Marco. E eles, assim, eles não estão preocupados com o que eu estou falando aqui. Eles não estão preocupados. E o filho de vocês também não. Eles estão preocupados com o que você está fazendo. Então, os nossos filhos, por mais pequenos que sejam, eles vão crescer um dia, eles vão namorar, eles vão casar, devagar, Estela, espera, mas enfim, o que eles vão levar para a vida deles é o que ele viu na vida de vocês. Se seu pai é endividado com relação a cheque especial, cartão, né? O seu filho tende a ser endividado também. Então essa é a nossa hora. Essa é a nossa hora de fazer a diferença, inclusive com os nossos filhos. Bom, nós temos aqui 2 versículos que eu vou ler rapidamente aqui, só para vocês, só para a gente embasar tudo que eu falei aqui. Primeiro em Provérbios 8:18, comigo estão riquezas e honras, prosperidade e justiça duradouras. Ou seja, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Se dinheiro não fosse dele, ele não o teria. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. E aqui a gente fecha a primeira etapa dessa nossa conversa, que eu falo que o amor ao dinheiro é problemático e que não é pecado ter dinheiro. Principalmente, né, aquele povo muito das antigas tinham essa mentalidade de que o dinheiro é a raiz de todos os males, de que o dinheiro é ruim e aí acaba não se aprofundando mais no assunto. E aí quero falar de 3 pilares sobre a nossa formação financeira. A primeira, mais uma vez interagindo com vocês, né? 3 perguntinhas aqui básicas. Quem aqui teve educação financeira no seio da sua família? Seu pai, sua mãe, um tio, um irmão explicou, ensinou. Quem aqui? Deixar minhas mãos para baixo. Ninguém. Eu também não tive. Ah, você? Pô, bênção. Pastor Denilson também, aí ficou fácil, né? Então, o que acontece? Eu não tive. E, assim, o meu pai, ele era complicado, porque meu pai tinha
Baixada Fluminense chama nem de bar, né? Chama de boteco, né? E meu pai tinha uma conta no boteco, que vendia de tudo, de vaso sanitário a dólar. E aí ele se endividava, às vezes o pagamento ia todo para o boteco. Era complicado. E nas escolas, quem teve educação financeira aqui? Eu também não tive esse privilégio. Jéssica, Lucas, aí já melhorou um pouquinho, né? Já melhorou um pouquinho, nas escolas já melhorou. Ou seja, onde nós aprendemos com dinheiro? Principalmente na nossa família. Na mesa, né? Naquele bate-papo informal. Mas como funciona hoje, né? Pouquíssimas famílias falam sobre dinheiro à mesa. Geralmente o assunto da mesa é rede social, é o Big Brother, não aqui, né? Mas aí fora, é o Big Brother, é a vida do artista. E aí fica complicado a gente, né, caminhar no assunto finanças se não conversa sobre o assunto. Fica muito complicado. E aí no seio da família, às vezes o pai até sabe um pouquinho, mas ele não consegue passar para o filho, né? Ele não consegue ensinar. Ele não tem aquele dom de, senta aqui, moleque, senta aqui, garota, ó, tua mesada, o que tu fez com ela esse mês, né? É complicado. E aí, ali já nasce um problema. Por quê? Ele vai crescer, ele vai noivar, ele vai casar, ele vai ter uma família e ele vai precisar te pedir ajuda. Só que agora não com conhecimento, mas com valores. Nós vamos precisar, não agora orientar, mas somente orientar e emprestar dinheiro. E isso é complicado. Nas escolas, agora tem algumas escolas que têm, né, educação financeira. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Na minha época não tinha. Era português, matemática, estudos sociais, religião cívica, geografia e história, né? E era isso, e acabou. E se vira aí, né? Era desse jeito. E para complicar nossa guerra, né, o nosso aprendizado, nós viemos trazendo na nossa bagagem as crenças negativas com relação ao dinheiro. Ou seja, quem aqui nunca ouviu falar que o rico não vai para o céu? Eu já ouvi, inclusive, da minha mãe. Rico não vai para o céu, né? Eu tinha um medo de enricar tremendo, né? Hoje eu não tenho mais, mas vamos que vamos. Todo rico é desonesto, né? Eu sou pobre, mas sou honesto. Como se fosse assim, todo pobre é honesto, o rico, todos, né? E a minha mãe falava muito isso para mim também. Não dá para ter tudo. O dinheiro não dá em árvore. Geralmente quando eu pedi algum brinquedo caro, né? E eu te digo hoje assim, dá para ter tudo. Com bom planejamento dá para ter tudo, sabe? Com bom ensinamento, com responsabilidade, como você vai usar o seu dinheiro, dá para ter tudo. E minha mãe falava muito isso para mim. E eu queria falar eu estava dando uma olhadinha no YouTube, né? Sobre, inclusive foi até uma passagem do que o pastor Rômulo trouxe aqui na semana dele, sobre pessoas que enricaram e perderam tudo. E eu achei uma história muito interessante de um senhor chamado José Mariano dos Santos. Alguém já ouviu falar? O maior garimpeiro de Serra Pelada. Já ouviram falar? Enfim, no final da história ele fala assim, eu fiz isso tudo e se eu ganhar de novo eu faço tudo de novo. Mas o que ele fez? Ele foi o maior garimpeiro. O apelido dele era Índio. Ele era garimpeiro em Serra Pelada, né? Depois vocês, se puderem, quiserem, entrem na internet para dar uma olhadinha, né? Era o tal do formigueiro humano. E ele foi o que mais achou ouro naquela área. Falando em números, 1.283 quilos de ouro, né? Vamos falar isso em reais? Cada grama do ouro está custando R$546 hoje, né? Vezes 1.000, vezes 1.283, isso gera um montante de 700 milhões, 518 mil. Só esses 18 mil já me ajudava bastante. Mas 700 milhões, 518 mil reais. Para ele zerar esse dinheiro, ele teria que gastar 20 milhões por mês. E dando aqui um spoiler para vocês, isso aconteceu. Ao final de 3 anos, o José Mariano torrou esse dinheiro. Mas deixa eu falar para vocês o que é mais inusitado. Sabe como que ele torrou esse dinheiro? Vamos lá. Falta de conhecimento financeiro e de responsabilidade financeira também. Ele comprou de uma vez só, de diversas cores, 11 carros. 11 carros. Acho que nem dava para usar isso tudo durante o mês, né? 11 carros, de uma vez só, de uma lapada só. Uf. De uma vez só também ele comprou
Perdão, foram 13 carros e 11 casas. De uma vez só, assim, a Cismei, me dá 11 casas aí, como se fosse fácil hoje em dia, né? 11 casas e 13 carros. O que eu achei mais inusitado, o que me chamou a atenção foi o seguinte, ele vestido como garimpeiro, o sonho dele era conhecer o Rio de Janeiro, ele era de Belém. E aí ele falou, eu vou ao aeroporto comprar uma passagem aérea para o Rio de Janeiro. Chega no aeroporto, a atendente, vendo as vestes, os trajes dele, não deu muita atenção. Meio que desdenhou dele. Aí ele fez o seguinte, olha, eu não quero saber se não tem passagem para mim hoje. Isso ele falando no YouTube, não testemunho dele. Eu quero saber se tem um avião para me levar ao Rio de Janeiro. E aí a atendente viu que ele era garimpeiro, meio que deu crédito, e ele fretou um Boeing para trazê-lo ao Rio de Janeiro. Ele fretou um Boeing de 180 e poucos passageiros. Veio ele, a aeromoça, inclusive ele relata que foi a primeira e última vez que chamaram ele de doutor, né? E os pilotos, né? Custos dessa aventura. Essa aventura custou 4 quilos de ouro, equivalente a 2.184.000 reais. Foi só vinda, tá, gente? Eu não sei como que ele voltou, mas foi só vinda para o Rio de Janeiro. Como ele voltou, não faço ideia. Mas a extravagância não parou por aí. Onde ele ficou? No lugar mais requintado do Rio de Janeiro, Copacabana Palace. Só que ele não ficou um final de semana, ele ficou 30 dias. Ele falou uma média de 30 dias, ele falou uma média, né? Mas eu calculei 30 dias, isso ficou em 270.000 reais, porque ficou na suíte presidencial, né? Ou seja, e aí você pode me perguntar hoje, e que fim levou o José Mariano? José Mariano, até as últimas notícias vindas dele, ele morava de favor na casa de uma ex-dona de pensão, também de Serra Pelada, que também tinha perdido toda a sua fortuna, porque o pessoal pagava as refeições com pepita de ouro. Ela tinha 2 garrafas de 2 litros cheias de pepita de ouro, que deu uma enchente e levou tudo. Desse jeito. Gente, olha quanta irresponsabilidade, né? Os nossos avós costumavam guardar dinheiro no colchão. Essa senhora guardava pepita na garrafa de 2 litros embaixo da cama. Desse jeito. Então, parem para pensar. Olha quanta coisa nós podíamos evitar. Esse senhor, ele tinha dinheiro para gerações e gerações. Viverem só às custas, só dos juros desse dinheiro. Olha o que a responsabilidade financeira nos leva, nos traz, né? E aqui, eu queria trazer para vocês o seguinte, também, que dizem que dinheiro não traz felicidade. Hoje eu concordo com isso, dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade para a gente é a nossa família, é o nosso Deus, mas ele nos dá uma coisa que nós precisamos, liberdade. Liberdade financeira, segurança, isso ele nos dá. Quer ver só uma coisa? Deixa eu ver aqui. Rubinho Barrichello. Uma vez eu fui fazer uma inspeção numa empresa lá em São Paulo, dos nossos aviões, e eu vi um avião lindo no pátio. Era do Rubinho. Inclusive, a matrícula dele era RB e uma numeração. Estava lá para colocar um videogame para o filho dele jogar, né? O avião tinha carpete, mas aquele felpudo, coisa mais linda. Você tinha que entrar com pantufa no avião. Quem tem um avião desse? Ele pode ir para onde ele quiser, a hora que ele quiser. Ah, quando acabar o culto aqui, eu queria ir ali em Portugal rapidinho, almoçar, tomar café da manhã em Portugal. Olha que maravilha. O dinheiro te dá essa liberdade. Te dá essa segurança. Ele não traz felicidade. O que nós mais vemos aí são pessoas riquíssimas cometendo suicídio, cheias de depressão, né? Coisa que o povo de Deus não tem, né? E quando tem, o nosso Deus nos livra. Mas essa é mais uma das facetas do dinheiro. Ele te dá liberdade, ele te dá segurança. E a pergunta que eu quero te fazer essa noite, com relação à sua vida financeira, você está sobrevivendo ou você está vivendo? E a outra pergunta é, gostaria de mudar esse quadro? Caso você esteja sobrevivendo? E a outra afirmativa que eu te faço, é possível. É possível. Eu estive do lado de lá. Ninguém melhor para falar sobre o assunto de alguém que já viveu. De alguém que já teve o salário todo levado pelo um banco aí. Entendeu? Desse jeito. É complicado.
tem jeito, tem formas da gente sair desse redemoinho que nós caímos. Às vezes por algumas faltas de conhecimento, faltas de prática do que nós aprendemos. E tem jeito. Hoje eu venho aqui dizer para você que há esperança. Existe esperança. Existe uma luz no fim do túnel. Só que para isso a gente precisa estar engajado. Para isso a gente precisa entender que o dinheiro, ele não é uma brincadeira. O dinheiro, ele não pode ser tratado de uma forma irresponsável. Eu tenho um amigo que uma vez falou para mim, né, nessa minha turbulência financeira, ele falou assim para mim: Leandro, deixa eu te falar, o dinheiro não leva desaforo para casa. Se você o tratar mal, você pode ter certeza, vai ter revanche. Vai ter revanche. E não deu outra. Teve. E é isso. Nós conseguimos ver uma luz no fim do túnel. A gente consegue sair desse buraco que nós caímos. Aqui estou eu, que consegui me levantar, que hoje estou aqui passando informações para vocês. E aí, uma das coisas que, né, principalmente para as meninas, os meninos nem tanto, né, nada contra as meninas, é claro, uma grande tentação para a gente na área financeira é o consumismo. O consumismo, ele acaba nos arrastando por um mundo invisível, né? Esse mundo invisível tem nome, Shopee, as meninas já, né? Mercado Livre, né? Isso. Esse é o mundo invisível, que com um clique, você faz uma compra que vai vir no cartão no mês que vem. Ele vai vir, entendeu? E aí o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca fui vendedor, eu sou um péssimo vendedor. Há uns anos atrás eu vendi um carro que eu sabia que ele estava com problema no motor. Eu avisei ao comprador que ele estava com problema no motor. Eu dei o desconto para ele fazer o motor. Tudo certo. Não agi de desonestidade. 30 dias depois, o que aconteceu? Bateu o motor. E ele me ligou. Falou: deixa eu te falar uma coisa, o carro bateu o motor. Eu falei: mas eu te dei um desconto bacana para você fazer esse motor. O carro está todo inteiro, o problema é só o motor. Como se fosse algo banal, né? E ele falou: não. O cara, ele me levou numa conversa, que eu falei: tá bom, quanto custa o motor? 5 mil. Eu falei: eu pago metade. Enfim, era melhor ter ficado com aquele carro, porque eu levei prejuízo em vender. Eu sou um péssimo vendedor. Mas deixa eu te contar uma coisa. Os vendedores aí fora não são iguais a mim. Eles são treinados, eles recebem treinamento para te convencer a comprar. Tem gente que, se for bem parceladinho, compra até areia no deserto, né? Parcela em quê? 36? Compro. Desse copinho de areia aqui. Mas não estou endemonizando o vendedor também não. Ele está fazendo a parte dele, ele ganha com aquilo. Mas deixa eu te falar, nós temos que ter a contrapartida. Nós temos que estar treinados também a quê? A não comprar, se não for necessário. Se nós não precisamos, ou se nós conseguimos esperar, a gente não compra, né? A gente não pode deixar ser levado pelas palavras do vendedor, né? Gente, nenhum vendedor aqui, gente, eu acho que tem. Mas enfim, estou te olhando em tu, hein, Marco? Mas enfim, o vendedor está fazendo a parte dele, né? Ele depende daquilo para sobreviver. Mas você também depende do seu salário, das suas rendas. E se você deixar levar, ali vai. E aí a gente entra no consumismo desenfreado, né? E aí, o dinheiro. Mais uma vez falando sobre o dinheiro. Muita gente acha que o dinheiro é algo ruim. E eu te digo, o dinheiro, ele precisa trabalhar para você. O dinheiro precisa ser nosso aliado. O dinheiro estando ao seu lado, você consegue caminhar bem financeiramente. O que é o dinheiro estar ao seu lado? Pegando como base, gastar menos do que ganha, você investi-lo. Hoje em dia existe investimento de R$50. Investe, deixa ele lá trabalhando para você. Esquece dele lá. Com o tempo, ele vai gerar alguma coisa. E com essa alguma coisa, você vai ganhando o hábito de investir. Esse 50 daqui a pouco transforma em 100, 200 e por aí vai. Ou seja, o dinheiro precisa estar do seu lado, não contra você. Eu lutei muito contra isso, né? O dinheiro, por muitas e muitas vezes, foi meu inimigo. Quando o pagamento ganhava, quando o pagamento caía, né? Era assim, um motivo de tristeza para mim. Que eu já sabia para onde ele ia, né? E ele não costumava não voltar. Era complicado. Não voltava. Quando voltava, ele voltava com decréscimo, né? Que eram os juros do cheque especial. Era complicado. E assim,
nessa época da minha vida, que foi ali de 2005 até 2011, mais ou menos, 2012, eu perdi muitas vezes o sono, né? E o dinheiro, mal empregado, mal colocado, ele faz isso, ele tira o teu sono. Tinha vezes que eu dormia 1h30 por noite e ia trabalhar, né? E durante o expediente dava uma cochilada, já tomei muita bronca de chefe, que achava que eu ia para a zoeira, achava que eu ia para a noite, né? E eu também não podia falar que eu estava endividado, né? E há uns anos atrás, ser militar com o nome no SPC endividado, isso era uma afronta. Se teu chefe descobrisse, você estava enrolado, né? Eu trabalhava no hangar, o hangar era muito grande, né? Cabiam 16 helicópteros lá dentro. E tinha uma boca de ferro, né? Que quando alguém ligava para você, o celular era muito caro. Quando alguém ligava para você, o sargento de dia, né? Com aquela voz igual o piloto de avião, né? Sargento Meireles, comparecer à recepção. Gelava a espinha. Por quê? Eu imaginava, conta, Casa Bahia ligando, né? Eu ia lá todo me tremendo. Por quê? Uma certa vez, a menina que me ligou, ela jogou para alto, né? Ela apostou. Ela disse que ia mandar um comunicado para o meu comandante. Eu não sabia, não entendia de nada, só estava devendo. Eu me pelava de medo com isso. Ou seja, olha quanto perrengue, quanta situação difícil eu passei, só pelo fato de não saber cuidar do dinheiro, né? E isso não foi 1 mês, 2 meses. Isso foram anos. O tempo que eu passei servindo em Santos, eu passei por essa situação. Eu servi lá por 4 anos. 4 anos morrendo de medo do meu chefe descobrir que eu devia, que eu estava endividado. E era complicado, muito complicado. E aí, deixa eu te perguntar, por que nós precisamos do dinheiro? O dinheiro, ele não é feito só para pagar boleto, né? Ele não é feito só para pagar boleto, acreditem. Ele não é feito só para pagar boleto. Ele é feito para nos trazer bem-estar, sabe? Trazer bem-estar. Investirmos na obra do Senhor. Nós precisamos ter sonhos. Nós precisamos ter objetivos, metas, né? E o dinheiro, ele entra justamente aí. É aí que entra o dinheiro. Sem a sua finança bem balanceada, você não consegue ter sonhos. Nessa época da minha vida, eu não tinha sonhos, sabe? Meu único sonho era pagar minhas dívidas e conseguir vencer aquele mês. Chegar no final do mês com pelo menos R$1 na conta, o que geralmente não acontecia, né? Geralmente a conta, ela batia o zero. E eu não sei se acontece isso com vocês, mas comia até o lado negativo. Menos 20, menos 30. Gente, era uma loucura. Entendeu? E era desse jeito. E aí o que acontece? O dinheiro, ele serve também para financiar os nossos sonhos, né? Ano passado eu comentei com vocês que eu tinha um sonho, e meu sonho era um Corolla Zero, né? E aí, uma certa vez, há uns meses atrás, eu conversando com Deus, falando com o Senhor, falei, Senhor, esse sonho, assim, ele é bacana, mas por que eu vou usar um Corolla Zero na sua obra? Sabe? Levar para a igreja dos meus vizinhos? Maravilha. Mas o Senhor tem colocado algo aqui no meu coração muito bacana, tem muito a ver com o meu ministério. Uma outra vez eu falo para vocês, pessoal da curiosidade aí, mas hoje o meu sonho, ele sofreu um upgrade, né? Um dia desse eu estava olhando, e ele custa 930 mil. 930 mil. Baratinho, coisa básica. Mas eu acredito que eu vou chegar lá. Da mesma forma que vocês também conseguem chegar no sonho de vocês. É só colocar em prática tudo que a gente já aprendeu, sabe? Hoje, eu espero que vocês saiam daqui com a chave virada, sabe? Com uma mentalidade diferente do que nós entramos. Com aquela mentalidade assim, olha, eu sou capaz. Olha, eu consigo. E aí eu te pergunto, se eu conseguir, eu não sou melhor do que nenhum de vocês em nada. Se eu conseguir, se eu tenho um Deus enorme, que financiou eu pagar minhas contas, as minhas dívidas, Ele financia de vocês também. Você sabe por quanto saiu essa minha conta de R$250 mil na Caixa Econômica Federal? Isso foi para juiz, tá? Isso foi para juiz e bloqueou todas as minhas contas. E eu consegui pagar com R$11 mil. 11 mil reais. Foi milagre purinho. Foi milagre purinho. Por quê? Eu tinha um advogado que ele estava negociando essa minha dívida com a Caixa Econômica e do nada o advogado sumiu, ele não atendia mais minhas ligações, ele não respondia e-mails. Por 6 meses ele ficou assim.
E eu falei, pô, o que eu fiz com esse menino, cara? A gente sempre se trata tão bem. Será que ele desistiu de mim? Eu acho que essa conta é impagável, eu acho que ele desistiu. Não, mas ele não desistiu. Foi o agir de Deus. Se ele entrasse numa negociação com a Caixa Econômica, eu não ia pagar esses 11 mil. Eu ia pagar bem mais. Ela ia pegar esses 250, ia parcelar em, sei lá, 40, 50 anos, e ia me dar, toma, paga aí. E eu iria pagar, porque eu estava louco para desbloquear minhas contas e pagar essa dívida. E eu paguei com 11 mil reais. Foi um dinheiro do meu 13º, final de ano, que eu falei, bom, tá aqui. E foi justamente em novembro quando eu recebi essa proposta. Em dezembro eu recebi o 13º, com férias fui lá e paguei. Ou seja, da mesma forma que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Mas Deus, Ele tem uma coisinha. Ele não faz o que você pode fazer. Ele não faz o que você pode fazer. Se você pode fazer, Ele vai deixar que você faça. O nosso Deus é o Deus do impossível. O possível é conosco. O impossível é com Ele. Né? E depois de eu ter pago essa conta, e aí eu comecei a dar mais um pouco de atenção ao planejamento. O planejamento, ele é extremamente necessário em nossas vidas. Né? Ele é muito necessário. Eu tenho um testemunho dos meus irmãos que quando eu tinha 9 anos de idade, a casa da minha mãe era muito simples, muito pobre, eram 2 quartos, 3x3, sala, cozinha e banheiro. E meus irmãos, eles arrumaram um emprego muito bom, na época eram gerentes de cinema, né? E o meu irmão e meu cunhado arrumaram esses empregos. Eles ganhavam muito bem. E eles tiveram a grande ideia de construir 3 casas em cima dessa casa da minha mãe. Era como se fosse assim, a casa da minha mãe velha aqui, eles botaram os pilares em volta e no meio, rasgando a casa, e aí fizeram 1º andar, 2º andar, 3º andar. Ideia maravilhosa. As casas, sem exagero, ela é do fundo da igreja até aqui, dessa fileira do pastor para cá. As casas são enormes. São 3 casas com esse tamanho. Só que quando eles colocaram a primeira laje, os 2 foram mandados embora. Planejamento, 0. E minha mãe ficou dos meus 9 anos de idade, quando essa obra começou, até os meus 20 anos de idade, servindo de piada na rua. Porque as vizinhas, os vizinhos, né? Sim, falavam coisas para ela, coisa do tipo, vai morar aí o resto da vida. Porque a casa velha tinha sido toda quebrada também, né? Porque as colunas passavam no meio. Quando chovia no meio da sala, no meio do banheiro, porque as colunas rasgaram as lajes. E minha mãe viveu assim por 10 anos, servindo de chacota para os vizinhos, né? E Deus colocou no meu coração, de que quando eu me formasse, o dinheiro da minha transferência, eu iria colocar essa laje na casa da minha mãe. E assim eu fiz, né? Foi minha transferência toda, né? Foi minha primeira falência. Foi minha transferência toda, coloquei a laje na casinha dela, mas ela deixou de servir de piada. Mas olha o planejamento dos meus irmãos, né? O quanto levou a tanto sofrimento da minha mãe, deles também, porque a obra ficou ali por 10 anos parada, as ferragens das colunas já estavam todas com corrosão, e isso trouxe um problema gigante para minha mãe, porque afetou diretamente na autoestima dela. A minha mãe, se falasse para ela, você é feia, minha mãe chorava de soluçar, entendeu? E grande parte devido a isso, de tanto ela ter ouvido que a obra não ia sair, que ela não ia ter casa, que ela ia morrer ali dentro. Olha quanta palavra negativa a minha mãe recebeu, né? Então, o que acontece? O planejamento, ele é necessário. Não só necessário como primordial. Nosso planejamento até diário, às vezes, né? Eu tenho o hábito de colocar tudo que eu vou fazer no celular durante o dia. Nosso planejamento mensal, né? Tem aquelas continhas que batem na nossa vida, né? As continhas fantasmas. O que é conta fantasma? É o carro que quebra, você não está esperando, né? É a visita que vem na sua casa, passa 3 dias. É desse jeito, né? Então, são coisas desse tipo. Nós temos que fazer um planejamento, nós temos que estar preparados para essas contas que chegam do nada. Eu tinha um carro, há um tempo atrás, que assim, só pela misericórdia, né? Acho que eu já falei dele um tempo atrás aqui. Ele fundiu o motor por 8 vezes. 8 vezes. E se eu não tivesse tido um planejamento, uma gordurinha guardada, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Cada vez que você faz um motor de um carro, é em média 4 mil reais. Né? A última vez, eu confesso, eu precisei usar o cartão. Mas eu fiz esse motor por 8 vezes. Né? Quando eu vendi o carro, o que eu gastei nele foi quase o valor dele. Mas, enfim, é complicado. E eu não podia vendê-lo
antes. Por quê? Eu não sabia o que estava ocasionando a quebra do motor. Se eu vendesse, eu ia enganar alguém. Ia ser pior para mim depois. E aí a pessoa ia vir atrás de mim e ia ser um problema bem maior. E aí o que acontece? Essa é a importância do planejamento. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer amanhã conosco, sabe? Pode dar tudo certo? Pode, mas pode vir algumas intempéries na nossa vida. Então o que eu peço a vocês, ao sair daqui, se não quiser falar comigo, eu tenho algumas planilhas, mas procurem saber como fazer seu planejamento. Pode ser no papel? Pode. Pode ser até no papel de pão, se vocês quiserem. Pode ser em planilhas? Pode, tecnológico, não tem problema. Mas façam, sabe? Às vezes nós ficamos desencorajados a fazer o planejamento porque a gente acha que a gente deve muito. Quando você achar que deve muito, lembra da minha dívida, 250 mil. Você vai ver que não deve quase nada. Deve só alguns milzinhos. Mas enfim, essa é a importância do nosso planejamento. E um grande problema que nós passamos é o tal do eu mereço. Já ouviu? Eu mereço? Aí eu mereço me mimar, né, cara? Um dia desse eu ouvi a Roberta falando isso. Falei, como é que é? Eu mereço me mimar. E tem um grande problema nesse eu mereço. Porque nesse eu mereço, você vira o coitadinho, né? E assim, você se acha quase que obrigado a comprar aquele algo, né? Não façam isso se você não tiver o crédito para acertar as prestações. Nós vamos ter problema com finanças. E essas frases, elas estão em nosso meio o tempo inteiro. Eu mereço, né? Pela fé eu vou. Pela fé eu vou, já falei aqui. Então, o que acontece? Nós não podemos nos deixar nos levar pelas distrações que o mundo coloca à mesa. Essas distrações é justamente isso. Independente da área que você abra a internet, sempre pula um pop-up na tela do celular, né? De venda. Já perceberam isso? É o tempo inteiro. Tup, e aparece, né? Tup. E parece uma coisa. Você comenta alguma coisa? Não sei se já aconteceu com vocês. Está comentando aqui. Um dia desse eu estava comentando com a Roberta. A Roberta queria comprar uma casa de praia. Eu falei, menina, isso é um elefante branco. Eu vou pra caramba. Você trabalha pra caramba. Como que a gente vai ficar indo na casa de praia? E comentando com ela, mas vamos ver. Vamos estudar essa proposta. No dia seguinte, eu no trabalho, fui atender o telefone. E aí a Roberta falou, dá uma olhada aí no Instagram, aí, o negócio que eu coloquei. Eu fui olhar a casa de praia. Eu falei, rapaz, eu não pesquisei casa de praia. Da onde essa casa de praia apareceu aqui, que nunca apareceu? Mas é desse jeito, é o consumismo. O mundo está aí para te vender, até areia no deserto. E nós temos que ser negligentes com relação a isso. Um deslize nosso, vai tudo por água abaixo. Um deslize. É algo assim, fácil, sabe? Um deslizezinho. Uma compra mal comprada, um contrato mal assinado, sabe? Um contrato mal assinado. Uma proposta mal feita, e aí você se sente na obrigação de cumprir, né? Conforme eu falei que ia pagar o motor do carro, que eu já tinha dado desconto. Eu falei, agora já era. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Roberto, eu vou dividir o motor com o rapaz. Eu falei, mas tu já não deu desconto? Eu falei, dei, né? Mas eu já tinha dito, já era. Palavra dita não volta. Eu fiquei até com vergonha de depois ligar para ele e falar, poxa, mano, não faz, agora deixa. Perdi R$2.500. Então, são as distrações que nos são propostas no dia a dia que acabam nos levando, nos enveredando. E com relação a planejamento ainda, Davi, ele é conhecido como o homem que matou o gigante, né? É conhecido como um grande guerreiro, é conhecido por alguns deslizes que cometeu também, mas tem uma coisa que ele não é muito conhecido, mas que ele fez com louvor. Planejamento. Quer ver só uma coisa? Ele não queria construir um templo para a Arca do Senhor. E aí Deus falou, você já derramou muito sangue, vou deixar isso para o teu filho. E aí ele deixou para Salomão. Mas ele não deixou tudo com Salomão. Falou assim, Salomão vai vir, está tudo na tua conta. Não foi bem assim. 1 Crônicas 22 diz o seguinte, com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, grande quantidade de bronze e ferro, mais do que pode calcular, além de madeira e pedra. Além disso, você poderá aumentar a quantidade desse material. Ou seja, isso tudo foi o que ele providenciou para Salomão. E o resto ele falou, Salomão, o resto você providencia. Ou seja,
Ele foi correndo na frente, ele falou, eu não posso construir? Não, não posso, né? Vou obedecer. Mas planejar eu posso, ninguém falou nada de planejar. Será que seria tão fácil para Salomão, sem toda essa riqueza que o pai dele deixou para construir o templo? Não seria tão fácil. Ele iria conseguir, eu tenho certeza que conseguiria, mas não seria tão rápido. Ou seja, planejamento. E o planejamento você vê por toda a Bíblia. Você vê por toda a Bíblia. E na falta dele você também vê, né? As pessoas acabam pagando o preço. E o preço geralmente é alto. É alta a falta de planejamento. E é como se fosse, o planejamento é como se fosse uma viagem marcada, né? A Roberta um dia desse estava falando comigo que quem é feliz sempre tem uma viagem marcada. Eu falei, essa fonte desse conhecimento é você mesmo, né, cara de pau? Mas enfim, você quando vai viajar, você só bota o carro na estrada? Não é bem assim, né? O homem geralmente se encarrega do carro, vai para manutenção, óleo, água, pneu, alinhamento, balanceamento, olha se tem uma tubulação certa, limpa o carro, lava, e aí está tudo certo, e abastece. A mulher, geralmente encarregada pelas malas, pelo belisquete durante a viagem, isso é planejamento. Tenta um dia pegar uma viagem, mesmo que seja curta, sem planejar. Não abastece, não. Os postos de beira de estrada são bem mais caros. É a falta do planejamento. Não leva belisquete para ir comendo biscoito com as crianças. Não precisa levar, não. Para no Graal, né? Ninguém trabalha aqui no Graal, né, gente? Pelo amor de Deus. Graal. Um dia desse eu parei no Graal, né? Eu queria só comer uma coxinha e um refrigerante, nada mais. Na verdade, uma água com gás. Deu R$32. Falei, deve ter pepita de ouro aqui dentro. Mas, enfim, você vai pagar uma pequena fortuna, porque você não se planejou fazer aquele pãozinho, né, de forma com queijo, né? Manutenção. Não olha manutenção, não. Deixa o óleo no mínimo, né? A água do radiador ou aditivo, né? No mínimo também. É por isso que a gente vê tanto carro enguiçado nos engarrafamentos, daqui para a região dos lagos, inclusive. Então, o planejamento está em todas as áreas da nossa vida. Desde uma pequena viagem daqui para a região dos lagos, como o seu planejamento financeiro. E ele é necessário existir. Muita gente sucumbe justamente por causa disso, é pela falta dele. E eu sou uma prova viva de que por muitos anos eu deixei de planejar. Por muitos anos eu deixei de fazer isso. E aí o que aconteceu? A conta chegou. R$250 mil. Deus me honrou. Paguei com 11. Mas foi difícil para mim. Eu perdi muitas noites de sono. A Roberta também. Por uma irresponsabilidade minha. Por algo que eu não quis aprender. Porque essa palestra que eu estou dando aqui para vocês, esse bate-papo, essa conversa, eu ouvi inúmeras vezes no meu quartel. Porque o comandante, ele sempre uma vez ao ano leva alguém para falar de finanças, para falar de saúde. Eu ouvia, mas eu sentava assim, lá no fundão, e assim, olhando para o nada, na caixa do nada, como se eu soubesse aquilo ali, né, ao máximo. E eu saía dali da mesma forma que eu entrava. Sem dar o primeiro passo, sem colocar em prática, sem o menor compromisso com o que tinha sido dito ali. E essa noite, graças a Deus, nós podemos aprender ferramentas, aprender formas de como não fazer, aprender formas de como fazer, a lidar com finanças. E eu espero que vocês tenham, né, a mão de Deus sobre a vida de vocês, que continue dando estratégia, sabedoria, e para que eles venham a dar olhos de águias para vocês, para que vocês possam discernir uma boa finança, uma boa compra, um bom empreendimento, e que ele esteja sempre à frente de qualquer coisa que nós façamos. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus.